Olá, estamos juntos aqui com você pela 106.1 Cardeal FM. Nós estamos ao vivo aqui pelo canal do YouTube e para quem também vai estar acompanhando a gente aqui pelas redes sociais, no @em sintonia. E esse é aquele momento que a gente adora no nosso mês, daquele bate-papo super descontraído, mas também muito informativo, viu, gente? Nós estamos aqui com a Taina Meirelles, ela que é treinadora certificada em comunicação não violenta, facilitadora de conversas, grupos e diálogos, mediadora de conflitos, terapeuta e escritora. Tem essa versão escritora também, que uma hora dessa a gente vai bater o papo. Tá certo. Vai bater o papo. E a nossa missão aqui é falar, uma vez no mês, sobre a comunicação não violenta e a aplicação da CNV, não a aplicação, mas a utilização no nosso dia a dia, né? A serviço da vida. E como que isso é possível nas relações afetivas, já que junho, além de ser o mês das festividades, do São João, São Pedro, Santo Antônio, é também o mês dos namorados. Taina, bem-vinda de volta aqui ao Em Sintonia. Obrigada, bom dia, Patrícia, bom dia a todos que estão assistindo a gente. É um prazer estar aqui mais uma vez, mais um mês para falar sobre comunicação não violenta, né? Todo mundo, quem assistiu, quem já ouviu a gente aqui no programa sabe o quanto eu sou apaixonada, né, pela CNV, o quanto eu vivo a CNV e o quanto a CNV pode ser aí, né, vivenciada em todas as áreas da nossa vida, em todo tipo de relacionamento. A gente vai aprendendo, né? Vamos aprendendo as técnicas, o conceito, mas o mais importante é praticar. O mais desafiador é colocar tudo isso no dia a dia, nas diversas questões, nos diversos momentos da vida. E aí a gente faz esse recorte para as relações afetivas, porque talvez aí uma comunicação assertiva, uma comunicação não violenta, ela tem o seu lugar. Porque quantos conflitos, até separações, situações às vezes até trágicas poderiam ser evitadas com uma conversa. Sim, com certeza. E esse é um tema que estava faltando aqui, né? A gente as relações afetivas, e na verdade é um dos temas, um dos principais temas que trazem as pessoas, né, para conhecer, para os cursos de comunicação não violenta, para a prática. Quando a gente procura, Taina, pelo amor de Deus, quando vai ver, tem alguma coisa. E sobretudo na área da mediação de conflitos, né? Eu faço mediação de conflitos usando a comunicação não violenta, então o principal público realmente são casais, né? E aí eu acho que eu quero começar dizendo o seguinte, né, já desmistificar uma ideia, porque eu falei, é o principal tema que as pessoas chegam, e existe uma impressão, quando as pessoas não conhecem muito a CNV, e elas chegam às vezes nos cursos querendo salvar a relação. Ah, meu Deus. E aí agora, traga seu amor em 20 dias. Não é CNV, não faz isso não. Exatamente. Então ele vai dizer assim, olha, vai salvar. Claro que isso tem sido desmistificado ao longo dos anos, né, em que a comunicação não violenta tem se tornado mais conhecida. É claro que ela pode apoiar, e a gente vai falar mais sobre isso aqui no programa, mas eu já quero desmistificar essa ideia, né, porque eu digo, olha, não necessariamente a comunicação não violenta vai salvar a sua relação, mas eu garanto que você vai conseguir fazer escolhas, né, tomar uma decisão melhor. E às vezes a pessoa faz um processo com a comunicação não violenta e descobre que, na verdade, aquela relação não está servindo mais para ela, né, não está cuidando daquilo que importa, ela não está encontrando ali, como a gente diz, nutrição para a vida e para as necessidades, e decide separar. A diferença, eu falo, é que se separar de alguém na não violência é muito diferente de se separar habitualmente, né? Que tem a ver com aquela ideia que a gente sempre fala por aqui de construção de imagem de inimigo, o outro é o vilão. Então, eu digo, quem aqui já se separou, tá escutando a gente? Todo mundo, quando se separa, né, termina um relacionamento, é a vítima. O outro é o vilão. Né? Então, todo mundo tem razão. Se você conversar com um lado do casal e dizer, não, o outro que foi, né, que errou e eu sou o bonzinho, o outro é o vilão. Então, isso é o que realmente se transforma, né? Porque a gente traz, através da comunicação não violenta, sempre estamos com foco na humanização das relações. Então, eu posso chegar, e tomada de responsabilidade, chegar ao ponto de que, olha, eu percebo que aquilo que eu preciso em um determinado relacionamento afetivo sexual não está sendo, né, ofertado, ou seja, a outra pessoa não quer, eu sempre digo, não pode, ou não sabe como ofertar aquilo que a gente precisa ali. E eu, entendendo isso através da conversa, através do diálogo, né, sendo honesto, sabendo pedir o que eu quero, aprendendo a pedir o que eu quero, aprendendo a ouvir o outro, aprendendo a construir os meus próprios limites,
eu vou poder, então, decidir, por exemplo, né, tentar fazer novos acordos, ou talvez ir embora, mas acolhendo essa humanidade do outro, né? Então, é por aí. São dois humanos, não dá para esquecer isso, né? São duas pessoas que cada um ali vai ter o seu jeito de ser, as suas ideias de mundo, as suas necessidades querendo atendidas, e tentando ali fazer uma terceira coisa, há um eu, há um outro e há nós dois, né, vivendo. Não estamos falando de algo assim tão simples, né? Conhecendo a natureza humana, o quanto ela é complexa. Exato. Porque só para dizer uma coisa, quando você falou assim, ofertar, como que eu posso ofertar aquilo que o outro precisa? Às vezes nem esse outro sabe o que ele precisa. Exatamente. Como que você vai lidar com uma situação quando o outro não se conhece, não sabe? Então tem a ver muito com autoconhecimento também em relação afetiva, né? Tem muito a ver. Você tocou num ponto importantíssimo, né? E vamos começar. Vamos. Você não sabe nem por onde começar, aqui tem tanta coisa aqui para falar sobre relações afetivas e comunicação não violenta que a gente não sabe nem por onde começar. Mas você tocou num ponto importantíssimo, acho que é um bom começo, né? Tá. Da parte prática, assim. Vamos lá. Quando a gente... habitualmente em nossa sociedade, a gente entra nas relações afetivas, né? Conheceu alguém, a gente fala, começou a sair, daqui a pouco tá namorando, né? Esse pacote, então você começou, né, sair, às vezes nem tá namorando ainda, às vezes já tá namorando, enfim, mas vem um pacote de expectativas imenso que não é conversado dentro da relação. Porque essas expectativas são expectativas, né, construídas socioculturalmente. E a gente pressupõe que o outro tá ali, eu falo, leu a cartilha, parece que a gente assinou um acordo, um contrato, do qual a gente não fez parte na elaboração. Porque a gente não se assinou esse contrato na elaboração de como é um namoro, como é um casamento. Ninguém assinou esse negócio, mas socioculturalmente ele chega. Mas vem cá, Tânia, peraí, calma. Calma não, peraí. A pessoa pensando, eu quero saber esse contrato, essa fala, né? Ou seja, como é que foi criada a expectativa na cabeça do outro? E ninguém me disse nada. Eu sou a salvação da sua vida. Porque a pessoa fala assim, você é tudo na minha vida. Mesmo, desde quando isso foi dito para mim? Agora a questão a pessoa tá ali naquele amor, né? Como você falou, às vezes ainda nem tá namorando, ainda já tá amando. Mas ninguém vai falar de tipo, olha, é o seguinte, eu tenho essa expectativa, assim, as pessoas vão falar, eu te amo, vai oferecer o céu, a lua, o mar, então, aquele momento da conquista, e não tá na hora de falar dessas coisas. E qual vai ser a hora de falar disso? Eu ia dizer isso, eu ia dizer, não tá na hora, qual é a hora de falar disso? Qual é a hora? Essa é uma excelente pergunta. Porque eu vou voltar no ponto que você tinha tocado do autoconhecimento, né? Eu tava falando dessas expectativas porque elas existem. A gente até disse, se eu entro numa relação e eu não me trago na relação, não trago quais são as minhas expectativas na relação, o que é importante pra mim, o que é inegociável pra mim, tá? Depois, aí o outro tem um determinado comportamento, eu vou falar, o outro é o vilão. Por quê? Porque ele não fez aquilo que a sociedade esperava. Mas, né, assim, esse script, às vezes o outro faz algo que a sociedade não esperava e você, que é parceiro dessa pessoa, não se importa. Ou seja, as pessoas são diferentes. Então, primeira coisa que a gente precisa, até falo, o primeiro trabalho, gente, é antes de se relacionar. É quando você não tá na relação. E se você já tá na relação, tudo bem, começa a fazer o trabalho agora. Nunca é tarde. Mas eu preciso descobrir o que é que eu quero de um relacionamento. Né? Além, quer dizer, tudo bem, a sociedade tem um script sobre se relacionar nesse campo, mas o que desse script faz sentido para mim, o que não faz, o que realmente preciso, o que eu não preciso, o que eu posso negociar, o que eu não posso, eu preciso saber disso. Para quê? Para quando eu entrar numa relação com alguém, eu conversar sobre essas questões. Né? Eu preciso trazer o que importa para mim, como você falou, qual que é o momento? Acho que o momento é sempre. Claro que você não vai chamar o primeiro encontro, vai dizer, olha aqui, ó, desenrolar que a lista de necessidades. Não precisa ser desse jeito. Mas a gente, pouco a pouco, vai trazendo, né, aquilo que importa pra gente. E o que importa, a gente tem falado aqui, né, nos programas mensais sobre CNV, claro, a gente tem as necessidades, que são importantes para todo mundo, mas a gente tem estratégias que podem ser diferentes. Né? As estratégias é aquilo que a gente faz para satisfazer necessidades. E no campo das estratégias, a gente fala que é onde as coisas são diferentes. Um gosta de fazer de um jeito, um gosta de fazer do outro. Né?
claro que fica aqui puxando já a vozinha na minha cabeça, eu já quero trazer um tema polêmico, porque ele é muito ilustrativo, né? Mas eu acho que eu vou dar uma segurada aqui, que vai dizer que eu tô... Segure, se vocês querem trazer os temas polêmicos, as perguntas polêmicas, Marquinhos está aí caladinho, e quem está aqui também vocês não estão vendo, gente, Marquinhos já fica me olhando tá assim, com a cara ele se assusta com as coisas que eu digo aqui nos programas. Pois é, e vocês aí também, gente, não precisa se assustar não, mas venham para cá e tragam também as suas perguntas aqui no canal do YouTube, no @cardealfm. Eu posso dar... não. Pode, claro. Eu lembrei de outro exemplo, talvez um menos polêmico. Sim. Que eu acho que é importante dar exemplos para ilustrar o que eu estou dizendo, né? Essa questão de ter filhos, por exemplo. Acho que a gente já falou aqui em algum programa, né? Ter filhos, né? Quando a gente olha pela perspectiva da CNV, não é uma necessidade, sim? Sim. Quando eu tenho filhos, a pessoa pode ter ou pode não ter filhos. Ter filhos é uma estratégia. Qual é a necessidade, por exemplo? Você que é mãe, Patrícia, você pode contar pra gente que eu não sou mãe. Ter filhos, né? Que necessidades são nutridas na sua vida, ou foram, né? Desde que você se tornou mãe. O afeto, continuidade. A gente pensa, ai meu Deus, essa existência, né? Como se fosse propósito, legado também, né? Amor, família, ampliação, várias necessidades. Várias, né? Então, assim, ter filhos é uma estratégia que cuida de muitas necessidades. Sim. Tá, tudo bem. Mas não deixa de ser uma estratégia. Por exemplo, eu escolhi não ter filhos. Isso quer dizer que eu não tenho amor, afeto, companhia, cumplicidade na minha vida? Não, mas eu nutro essas necessidades de outra forma, de outras maneiras, entendeu? Então, por exemplo, essa é uma estratégia, mas é uma estratégia muito, a gente fala, popular, quando a gente fala de relacionamento afetivo sexual. Socioculturalmente se espera que você, né, namora, casa e tem filhos. Então, se eu decidi não ter filhos, eu decidi não ter filhos muito jovem, né? Desde os meus 15 anos, por aí, no começo até pensei em adotar, depois decidi que não queria mais. Quando eu, né, conheço alguém, né? Essa é uma conversa, né? É isso, né? No primeiro encontro, digo, não quero ter filhos. Mas é um papo que é importante para mim. Em algum momento você vai precisar colocar isso. Eu não preciso trazer. Eu quero ter filhos assim. Como é isso para você, né? Ou às vezes a gente pode trazer até numa conversa descontraída e tal, mas dizer, olha, e dizer por que eu não quero. Né? Hoje eu tenho um estilo de vida, né? O propósito, a forma como eu levo o meu trabalho e tudo que eu digo, não cabe ter um filho, porque a gente sabe, nossa sociedade, a demanda que é, né, para os pais, para os cuidadores, cuidar de uma criança. Uma criança precisa da gente para satisfazer todas as suas necessidades. Então, eu pensei, se eu tivesse um filho hoje, nossa, minha vida com certeza mudaria completamente. Eu não quero fazer essa mudança. Então, as pessoas, né, voltando para a expectativa social, eu conheço, gente, já vi vários casais separarem de maneiras trágicas, inclusive. Por isso, tem filmes, tudo que retratam também essas histórias. A pessoa começa e vai, né? Aquela coisa, falou, ai, te amo, lá, nunca conversou. Aí casa depois, e aí diz assim, o outro começa lá, ai, filho, não, mas eu não quero filho. Oi? Mas quando? Como? Assim? Então, a expectativa é que todo mundo tem que querer ter filho. Aí vai dizer, mas você não mas falou isso nada. Já era meio que né, claro, não falei nada porque eu achei que isso era normal. Exatamente. Não, estamos falando de pessoas. Exato. E hoje, cada vez mais mulheres não querem ter filhos, né? A sociedade vem se transformando. Então, é importante você saber o que você quer para você poder comunicar. Porque realmente, né, não é justo, aí já é a minha opinião, né, que você não tenha essas conversas e aí depois chega lá dos dois lados, né? Ah, não, mas eu esperava que sim, o outro esperava que você respeita a minha opinião e fica por isso mesmo. Em nenhum momento essas expectativas elas foram colocadas aí, né, dessa relação. Na mesa. Exato. Colocadas na mesa. Então, quando a gente fala de comunicar, né, eu tô falando, óbvio, você vai trazer isso pro outro através de conversas, na sua convivência. Mas primeiro você precisa definir o que você quer. O que você aceita, o que você não aceita. Qual é o seu estilo de vida? Né? Porque a gente briga dentro da relação afetiva sexual, a gente briga por tudo. Eu quando, né, eu digo, já vivi com alguém um tempo da minha vida, eu tenho histórias ótimas dessa época, né? A gente brigava, eu brigava com ele na época, a CNV não estava na minha vida ainda. Porque eu gostava, eu sempre quando eu tô aplicada nos exercícios físicos, eu digo até hoje, agora eu voltei mais ou menos recente, dizer, eu acordo, vou fazer exercício, tem que ser de manhã. Se a luz for embora, eu não consigo mais. Então eu acordava cedo, antes do trabalho, para fazer exercício, e eu queria arrastar a criatura comigo. E ele não queria acordar cedo, e era briga quase todo dia. Ele dizia, quero dormir. O que eu dizia para ele? Aí eu julgava,
Olha a comunicação aí, né? Habitual, violenta. Eu Faz, julgava. né? Aí dizia que ele era preguiçoso, quer nada. que ele não cuidava da saúde, que não sei o que. E todo dia era aquela briga, era aquela briga. E hoje, né, eu entendo, por exemplo, então, por que eu faço exercício físico? Primeiro, de manhã, nossa, isso me motiva muito. Meu dia é outro, sou outra pessoa, motivação é uma necessidade, né? Cuido da minha saúde, né? A gente sabe que exercício é uma das principais estratégias para cuidar da saúde. Agora, se meu companheiro não quer fazer exercício de manhã cedo e vai correr à noite, ele pode cuidar das mesmas coisas, ele só tá usando outra estratégia. Ou não gosta de fazer exercício, eu fazer na academia, ele tem um outro tipo. Ou então não tá fazendo exercício. E tudo bem, né? Só que... ele pode cuidar da saúde de outras formas, né? Embora, claro, a gente tem estratégias como essa questão do exercício, né? Os médicos que nos ouçam aqui vão dizer, tem que fazer exercício. Não tem concessão, não. Tem que fazer qualquer especialidade. Né? Mas tem que fazer exercício. Cada um sabe se tá ou não nutrindo a sua própria vida, né? Então Exatamente. Pode ser uma escolha, ele não queria fazer o exercício, entendi, tá bom. Eu podia ir pra academia sozinha. Por que eu tô brigando com a criatura? Aí, não, eu queria cuidar da minha saúde, mas eu queria levar ele porque eu queria companhia. Que é outra necessidade. Um estímulo a mais, porque se o outro vai, eu também vou. E aí a gente acaba vendo a minha necessidade, mas que o outro... Qual é a do outro? Qual é a do outro? Não vai bater. E quando a minha necessidade não está batendo com a do outro, na vida dois, e aí qual é o caminho? Daqui a pouco vamos falar dessas estratégias, como fazer. Calma, gente. Tem solução, né? Dá para conciliar. E nós falamos de expectativas, como você disse, não se fala no relacionamento de tudo, de coisas e tal, mas coisas importantes, e tem gente até que sabe, conscientemente, que precisa ter aquela conversa, mas vai adiando, agora não é o momento, a mãe dela está doente, ou tem alguma coisa, não é esse momento, ficou desempregado, não é o momento de eu falar, não traz a questão que precisa ser trazida, não fala, ou então porque... deixa isso quieto, é melhor não falar. Gente, uma hora essa bomba vai estourar. Vai estourar. E antes até da bomba estourar, né, me veio uma frase aqui que a gente gosta de falar muito, né, enfim, nesse campo de relacionamento e com resolução de conflito também, Patrícia, que é o seguinte... Um relacionamento, né, afetivo sexual, do campo íntimo, na verdade, os outros também, mas sobretudo, né, nesse campo... Não existe um relacionamento que fortaleça a conexão, né? Que tenha aprofundamento, sem conversas difíceis. As conversas difíceis são necessárias, senão a gente fica se relacionando com o outro nesse lugar de superficialidade, de expectativa. Falando básico, a rotina da casa, as coisas. E tem gente que tá junto há anos, eu digo, e não conhece a outra pessoa. Por quê? Porque não tem conversas. Não tem conversa sobre o que importa. Então fica naquela relação ali... do dia a dia, né? E com nessas expectativas, não, o outro deve estar fazendo isso aí, ou deve ser isso aqui e tal. Aí na primeira oportunidade que vê algo que é autêntico do outro, não gosta, aí tem briga. E a gente precisa conhecer, e, né, claro, precisamos nos mostrar, então, como eu falei, saber o que quer e ser autêntico. Aqui tem a ver com coragem, que é algo que a autora, né, Brené Brown fala bastante, recomenda leituras dos livros dela, fala sobre essa coragem de ser vulnerável. Não tem relação íntima com conexão em profundidade se a gente não está sendo a gente. E a gente tem medo de ser a gente no relacionamento. Eu sempre faço a pergunta às pessoas, que as pessoas me buscam muito, e eu fui muito para esse campo, estimulado, inclusive por isso. Eu ficava impressionada lá atrás com meus amigos, né, que eu conhecia eles em profundidade, e eu via que os parceiros e as parceiras não conheciam eles. Eu falava, gente, como assim? Como é que a pessoa não... Né? Não, eu não posso mostrar isso, eu não posso dizer isso, ela não pode saber aquilo, porque vai me deixar. Falei, e essa relação... vai me deixar, tem isso. Se ele souber isso, é melhor não falar, porque vai acabar a relação. E eu sempre me perguntei isso, Patrícia, eu falava, vem cá, e você se sente satisfeito numa relação em que o outro não conhece uma parte de você, ou não aceita, né, ou você tem medo de se trazer completa porque o outro vai te deixar? Olha a fragilidade que a gente coloca nesse campo das relações afetivas. Tem necessidade. Aí eu pergunto, tem necessidade disso? Tem necessidade disso, minha gente. Né? Da gente ficar anulada. E aí sempre tem várias questões aqui, tá, gente? Vocês podem comentar aqui no chat, também fazer sua pergunta. O nosso telefone também está à disposição no 3114-3344. 3114-3344 é o WhatsApp aqui do estúdio.
Tem também o WhatsApp do programa, que é o 996573998, para perguntar, porque esse é um tema, eu sei que tá polêmico, vocês estão caladinhos aí, mas porque tem gente que nem quer tocar nesse ponto. Porque tá ali naquela relação, aquela coisa morna, fazendo conta, eu finjo que tá tudo bem, mantendo as aparências, mas no dia a dia não tá. Ou tem uma relação ali silenciada, que ninguém conversa, ou tá quebrando pau o tempo todo, e no social, no externo, para mostrar tá tudo bem. E aí isso não se sustenta, quer dizer, eu tô falando de mim também, Sim, cada um fala sim. de si. Eu não sustentaria uma relação assim. Mas tem gente que vive isso, como você falou, anos. Tem sentido isso? Precisa ser assim? O que é que vocês acham? E quando alguém vai levando essa situação, não se coloca, não se traz para a relação, gostei muito dessa forma que você falou, há uma anulação de si muito grande. Eu deixo de ser eu deixo de fazer as coisas que eu gosto em função do outro, para não criar briga, para não gerar polêmica, olha, para deixar como está. E isso, ao longo de anos, e sobretudo falando em nós mulheres, gostamos mais de fazer isso. Geralmente, somos nós mulheres que deixamos de ser quem somos na relação em função do casal. Desaparece um aí. Eu diria, Patrícia, que ambos, né, homens e mulheres, costumam não ser quem são nas relações. Sim. Agora você tem razão no sentido da comunicação. Sim. Né? E eu diria até mais, não é que nós mulheres gostamos, né, assim, de evitar o conflito e tal. A gente aprendeu. É algo que eu sempre gosto de trazer também. Nós aprendemos, que as mulheres aprenderam que são as responsáveis. Fazer por viver. Essa frase, tem que fazer por viver, minha gente. Fazer por viver. Marquinhos, tem isso mesmo. Ninguém está dizendo que tem que ter briga toda hora no casamento, não, e toda hora claro discussão, que e toda polêmica, não. Mas por trás desse fazer por viver, tem tanta coisa aí. Exato. Muita e aí a embaixo gente dessa aprende, né, essa questão de vou me calar para não ter o conflito, porque sou responsável. A mulher se sente muito responsável por manter a relação, né, essa continuidade, né, a mulher sente, isso tem uma construção, né, cultural, se separa, não deu, né, não deu certo, é um fracasso, sábia, né, dignifica sua casa. Isso é importante também, é muito importante. E claro, a gente quer, né, como falou, né, ficar brigando toda hora, ao contrário, que a gente confunde as coisas, né, acha que conversar vai ter briga. E é o que você falou, se a gente não conversa, a gente pode realmente adiar ali um conflito e tudo, mas as pessoas na relação, né, seja quem for ali envolvido, vai se estar insatisfeito, porque eu falo, o conflito, a gente tem uma visão positiva do conflito na comunicação não violenta. Por quê? Porque um conflito é nada mais do que pessoas que querem defender as suas necessidades, ou seja, querem nutrir, elas estão pedindo, estão dispostas a isso. Então é uma visão positiva. Se eu não faço isso e me calo, a minha necessidade está ali, né, insatisfeita, ela vai continuar insatisfeita, ela não vai mudar porque eu me calei. E aí a questão é a seguinte, eu posso adiar, então, né, é um mito, a gente acha que vai evitar, mas na verdade eu só estou adiando, porque o que a gente vê muito nas relações é como você falou, quando o conflito explode, aí, gente, e é isso que a gente quer evitar. Eu trago sempre a metáfora do caminhão, parece uma caçamba de lixo, assim, né? Aquela coisa enorme, vem tanta coisa na hora da briga que a gente não dá conta. E é normal, quem é o ser humano que vai dar conta, né? Acha que eu me relaciono com você, acho que tá tudo bem. De repente, é uma conversa que você desenterra aquele negócio de 10 anos, 20 anos atrás, né? Sei lá. Aí a surpresa, como assim? Mas você nunca me falou sobre isso, eu não sabia que você estava passando por isso. Exato. Ou sentindo isso. E como é que eu reparo algo que às vezes tem tanto tempo que eu nem lembro? Acontece muito isso, né? Às vezes o outro traz uma questão, um incômodo, que você não lembra. E eu já passei por isso, eu falar, eu não lembro disso. Aí o outro que tá magoado vai dizer, não, você tá mentindo. Quer dizer, aí você é pior, porque você não lembra. Faz cara de pau, fazendo de conta que, tá. Então, minha recomendação é que dica muito prática, falar, conversa quando as coisas acontecerem. Quanto mais breve a gente conversar, menos conflitiva vai ser a conversa. Né? Então, dizer, olha, isso aqui aconteceu, você viu isso aqui, não sei o quê, não precisa ter o tom de... Né? A gente, esse tom, essa energia do conflito, ela acompanha a gente quando a gente está irritada, raiva, isso tem a ver exatamente com o acúmulo, né? Ou claro, às vezes com a dimensão desse estímulo, né? E aí você tem também na sua vida prática, já sei que já vem acompanhando Tainá aqui em vários outros momentos, de que tem hora também que você respira e fala, não
posso falar agora. Agora não tenho condição de falar. E é sobre isso que vamos falar no próximo momento. Essas conversas difíceis. Tem tempo, tem momento? Quais são as estratégias para manter a sua relação com a comunicação não violenta pode ajudar a... Não é manter as relações, é nutrir e aprofundar nas relações, né? Agora sim, estamos de volta com o Papo Sintonia, aqui com a Taina Meirelles, ela que é instrutora, facilitadora de CNV, escritora também, está sempre aqui com a gente uma vez por mês para falarmos sobre a CNV, a serviço da vida, no seu dia a dia e hoje nas relações afetivas. No bloco anterior estávamos falando exatamente disso, de ser anulado, não falar, de aproveitar aquele momento para falar logo, mas se está muito doído, se a pessoa não está no momento legal, também ela pode dizer, olha, agora não, daqui a pouco eu falo. É possível também, é uma estratégia, né? Sim, é uma estratégia e é uma estratégia importantíssima, né? Eu tinha falado essa questão, né? Quanto antes a gente conversar sobre o que acontece, né? Menos conflitivo tende a ser o diálogo, mas isso depende também, né, dessa magnitude do estímulo. Às vezes, como você está trazendo, né, Patrícia, acontece algo que eu fico imediatamente ali, né, um pouco, me desequilibra emocionalmente mesmo, Sim. né, fico com muita raiva, ou muito triste, ou começo a chorar, ou fiz alguma coisa que me arrependi, mas naquela hora, calma, deixa eu processar aqui. Isso, e é importantíssimo, a CNV também vai ajudar a gente, né, a aprimorar ou aprender, porque às vezes a gente não tem recurso mesmo, não aprendemos, né, a fazer gestão emocional, aprender a lidar com os nossos sentimentos, então é importantíssimo aprender essa hora de... Se eu tô aqui, ó, transbordando, e eu percebo, porque a gente percebe, né, que o que eu vou dizer pro outro vai ferir o outro, né, e vou dizer, não vai ser produtivo. Tem gente que me ouve falar isso, até fala assim, mas nessa hora eu quero ferir mesmo. Eu até digo, ó, ok, né, pode ser. Agora sim, quais são as consequências disso? Provavelmente você quer ferir o outro porque você tá de cabeça quente, né, na verdade você tá querendo ali fazer um pedido de colaboração, tudo, quando as coisas esfriarem, você vai perceber isso, né, então melhor é respirar, como você disse, melhor dizer ao outro, preciso de um tempo, ou a gente até brinca na CNV, porque às vezes você quer esse tempo para conversar, né, e diz, agora não quero conversar agora, e a outra pessoa insiste, né, e diz, não, vai ser agora, e você vê que a energia tá fugindo, você não começou, agora vai ter que ir até o fim. E você vê que a energia tá assim, pra que você vai ficar nessa conversa? Né? Porque uma conversa nesse nível de emoção, ela tende a ser improdutiva, totalmente, a não ser cuidadosa. Exatamente. E por mais, quando a gente, eu falei isso, quando a gente tá no conflito, o que a gente quer no fundo é se entender, a gente quer satisfazer as necessidades de todo mundo que tá envolvido. Então, não vale a pena, a gente precisa aprender a dizer não. E aí a brincadeira que eu ia fazer, que a gente às vezes faz, é dizer assim, se o outro insistir, sai correndo. Faz o que quiser, peraí, vou ali. Vou só comprar uma coisa que eu lembrei agora. Isso, cria a sua estratégia para você, exato, processar o que aconteceu. Quando você estiver de, né, cabeça mais fria, e aí cabeça fria tem a ver com o que a gente trouxe no primeiro bloco, agora eu sei por que eu me irritei. Né? Porque é muito mais produtivo eu contar o que está por trás do meu sentimento, não? Por que eu me chateei, o que eu preciso que seja modificado, isso tem uma conversa produtiva. Agora, eu chegar lá e criticar o outro, dizer, porque você errou, porque você isso, porque você aquilo, porque aquilo outro, essa conversa não tende a ser zero produtiva. Então é mudar, a CNV tá levando a gente para esse lugar. Falo, tira o foco dos pensamentos, das críticas, dos julgamentos, para colocar naquilo que realmente importa pra gente. Então eu preciso saber o que importa. Preciso saber o que importa, a gente falou no outro bloco, né? Antes de entrar no relacionamento, ou se eu já tô no relacionamento, eu preciso descobrir isso para comunicar. E na hora dos conflitos, né, na hora do aborrecimento, na hora da irritação, enfim, da frustração, eu também preciso entender por que eu tô frustrada. Eu quero falar sobre isso. E não apontar o dedo pro outro e falar, você fez de novo, e você isso, e você aquilo. O outro só recebe a crítica. Ele nem entende muitas vezes o motivo, por que é mesmo que o outro tá assim. Então, a CNV tá convidando a gente a ir pra esse lugar. Né? Mergulha pra dentro, então se precisar sai correndo, se precisar respira, pede um tempo, e depois você volta pra ter um diálogo. Pra que ele seja produtivo, porque quando a gente vai conversar com o outro, o que a gente quer é se entender. Se entender, né? Claro que naquele momento da raiva, como você disse, eu quero mesmo machucar mesmo, eu quero que ele sinta o que ela sinta. Mas no final a gente quer que tudo dê certo. Mas preservando aquilo que realmente importa. O que é que importa para você? É a relação, é viver uma paz, é se colocar, é ter a liberdade de ser quem você é. O que realmente importa? E se nessa relação
Você está conseguindo fazer com que o que importa para você esteja presente, as suas necessidades sejam presentes. Claro que vai ter que ter uma hora, não sei como é que a CNV vai tratar sobre isso, mas das concessões. Se é uma vida a dois, por exemplo, eu quero acordar cedo para fazer minha caminhada, isso importa para mim. O outro não quer, tá bom, mas a gente vive junto e a casa tem um ritmo. Como é que lida quando um quer uma coisa, outro quer outra, e estão personalidades totalmente diferentes, diz que os opostos se atraem. Eu não sei como é que isso funciona aí na comunicação não violenta. E se esses opostos têm características diferentes, como é que nessa atração aí vai fazer essa conexão? Se os opostos se atraem, eu não sei, mas eu gosto mais da frase, os dispostos se atraem. Eu amei, os dispostos. Os dispostos. Ou se os opostos se atraem, mas os dispostos se mantêm unidos. Os dispostos, isso é o mais importante. Gente. Mas, bom, aí você tocou num ponto, né, que tem a ver com, né, com o que Marquinhos trouxe aqui no nosso intervalo, sim, que é a construção de acordos. É como você falou, claro, eu tenho as minhas necessidades, o outro tem as dele, né? Quer dizer, compartilhamos, mas assim, o que eu quero cuidar na relação, ou em determinado momento ou dia, como eu trouxe lá, né? Você trouxe esse ponto do exercício. Então, eu quero cuidar da saúde, o outro também quer, assim, também é importante para ele, né? Assim como companhia é importante para mim e tudo. Mas eu preciso construir os acordos nesse campo das estratégias, né? Como eu já falei, como a gente vai fazer para satisfazer nossas necessidades. Então, sabendo o que eu quero e comunicando o que eu quero, e aprendendo a ouvir também o que o outro quer, o que é importante para o outro, então eu vou dizer, eu gosto de fazer desse jeito aqui, dar essa caminhada pela manhã e tudo, e queria a sua companhia. Agora que tem outro ponto, né? Eu vou dizer, eu gostaria da sua companhia. Se eu conto para o outro, né? Porque, outra vez, a motivação. Eu vou dizer, eu gostaria que você fosse na academia comigo. Então não é assim, preguiçoso tem que ir na academia. É uma diferença. Eu vou dizer, você tá errado, esse melhor horário da academia pela manhã. Eu entendo, né? Você gosta de dormir até mais tarde e tal. Você quer cuidar de outra forma, assim. Pra mim, se você for na academia comigo, ou seja, quando eu tenho companhia pra ir na academia, pra mim é mais fácil ir. Né? Eu me animo mais, eu fico mais motivada. Então, eu gostaria que você fosse comigo, mas aí eu preciso. É um pedido. É um convite. É um convite, eu preciso ouvir o outro. E a gente fala, quando eu trago a minha necessidade no meu pedido pro outro, o outro, normalmente é isso que acontece, né? Ele conecta com a necessidade. Não é a crítica, é a necessidade minha. Vai dizer. Aí ele pode pensar. O humano que é dele, né, vai dizer, Aí ele vai dizer, né? Provavelmente a gente costuma ver esse campo assim, agora entendi por que você quer tanto que eu vá pra academia com você. Você quer me acompanhar, outra pessoa pode se sentir até lisonjeada, né? Que legal. Você quer mandar em mim, você quer que eu vá no horário que eu quero. Olha a diferença. Então, claro, a pessoa provavelmente, se ela não gosta de acordar cedo, ela não vai dizer vou todos os dias, não vai conseguir fazer esse acordo com você, porque isso não é na natureza dela. Mas ela, provavelmente, eu já vivi isso em relacionamento, vai dizer assim, então, amor, então vamos fazer o seguinte, eu posso ir, sei lá, uma vez na semana com você, hoje eu posso ir com você, vamos fazer o acordo. Né? Eu vou dar um exemplo aqui de um acordo que eu fiz uma vez num relacionamento que funcionou muito bem, as pessoas ficam impressionadas, mas para vocês verem, através do exemplo, a importância de fazer os acordos. Foi, inclusive, com esse mesmo companheiro meu, né, que eu morava junto e queria arrastar ele pra academia. Uma vez, a gente teve na verdade, um mal entendido uma vez, uma semana, porque ele perguntou, o que você vai fazer sábado, uma coisa assim. Não, sábado não era um dia de semana. O que você vai fazer, não sei que dia? Eu falei. Aí, no tal dia, eu ia sair com uma amiga, falei, vou com uma amiga num show tal. Nesse dia, um pouquinho antes, uns minutos antes, eu tava em casa, aí ele chegou e falou assim, que horas que a gente vai se arrumar pra ir lá no show? Aí eu parei assim, falei, eita! Olhei assim, falei, algo aconteceu aqui, porque... Exato, eu falei, ele me perguntou o que você vai fazer, eu falei o que eu ia fazer, e ele entendeu que ele estava incluído, e eu não tinha entendido isso, eu não tinha convidado, ele não tinha perguntado com clareza, aí na hora a Patrícia me deu aquele gelo, viu, Marcos? Me deu aquele gelo. E agora, gente, que saia justa, hein? Aí eu falei, meu Deus, o que é que eu faço? Aí eu tinha duas opções, eu digo, ou eu finjo que nada aconteceu e levo esse homem comigo, aí eu perguntei, mas é isso que eu quero? Né? Ou eu digo a verdade pra ele. Aí eu primeiro me chequei, como eu falei, o que era que eu queria. E eu ia nesse show com uma amiga.
Para mim, sempre foi até hoje muito importante ter os momentos com meus amigos, ainda que eu esteja nos meus relacionamentos, né, com alguém. Eu gosto de sair só com minhas amigas e tudo é importante para mim. Tem gente que, né, não é mais. Para mim é muito importante. Aí eu cheguei e falei, não, esse é um programa que eu marquei com uma amiga minha há um tempão. A gente tem conversas que não cabe o companheiro. Então eu não quero que ele vá, né? Primeiro, e não conversei nada ainda, primeiro eu me dei conta disso. Aí eu decidi, vou precisar ter essa conversa. Ele tinha entrado no banheiro e quando ele saiu eu falei, vem aqui. Você chama e sentou no sofá, eu falei, ó... E contei o quê? Aí a comunicação vai ter esse lugar, fala a verdade. A verdade primeiro sobre o que aconteceu, é o fato. Eu falei, ó, eu acho que teve um mal entendido aqui. Foi a primeira coisa que eu disse a ele. Porque naquele dia você me perguntou o que eu ia fazer. Eu respondi, agora me parece que você entendeu que a gente vai fazer isso juntos. Aí, quando eu só tinha dito isso, que é o fato, ele já olhou pra mim, me lembro, ou seja, ele olhou pra mim e falou assim, ai, desculpa, eu entendi errado. Aí começou a se sentir culpada. Eu falei, não, não tá tudo bem, né, sobre culpar o outro. Eu falei, você entendeu errado, não tem problema. É por isso que a gente tá tendo essa conversa, né? É que eu vou sair com essa minha amiga e tal. E pra mim é importante esse momento só com ela e tudo, nananã. Então contei pra ele, ele entendeu, né? Falou, ai, desculpa, não sei o quê, nananã. E aí, foi muito legal. Vou chegar na parte do acordo agora. A gente tendo conseguido falar sobre isso, respirou, eu vi que ele tava meio triste. Eu falei, você tá triste? Você ficou... Aí ele parou, fez o mesmo exercício, olhou pra dentro. É que eu tô sentindo, né? O que tá batendo aqui em mim. Aí ele falou pra mim, Patrícia, algo que talvez se eu não tivesse tido essa conversa, eu não teria ficado sabendo. E nosso relacionamento poderia ter sido completamente diferente. Ele olhou pra mim e falou assim, tá, sabe o que é? É que eu tô sentindo falta da gente fazer programas juntos. A gente mora junto, mas é essa correria, chega do trabalho, tinha um dia que eu tinha aula de não sei o quê, outro dia não sei o quê, então assim, tava naquela rotina, né, trabalho, casa, eu saio com meus amigos, mas a gente não tá fazendo coisas juntos, só sentindo falta desses momentos de simplesmente desfrutar com você, ir no cinema, um show, uma coisa, aí eu ouvi e falei, não é que ele tinha razão, eu não tinha me dado conta no ritmo, né, frenético do dia a dia, aí eu olhei pra ele e falei, nossa, você tem razão. E aí, ó, tá vendo que não teve briga? É uma conversa, não precisa ter briga. A gente fala difícil porque a gente tem medo, mas não quer dizer que ela vai ser conflitiva. E aí eu falei, nossa, você tem razão. E aí veio a pergunta, o que a gente pode fazer? Aí a gente fez um acordo. Isso a gente tava morando junto, não tinha muito tempo, alguns meses morando junto. Fizemos um acordo nesse dia que foi, escolhemos um dia na semana, era quartas-feiras, nunca vou esquecer isso. As quartas-feiras era o nosso dia. Porque os outros dias tinham compromisso, tinha aula, não sei o que, várias coisas que a gente fazia. Então, quarta-feira que a gente não tinha compromissos à noite, era o nosso dia. Então, a gente, depois do trabalho, decidiu o que ia fazer, mas a gente ia fazer junto. A gente podia ficar em casa, a gente podia sair pra jantar, podia ir no cinema, não importava. Mas era um dia nosso, em que a gente não ia marcar com amigos, né? Sim. Nem ia... Preservar. Havia um acordo, olha só. E a gente manteve esse acordo, funcionou saudável durante 1 ano e meio que a gente morou junto depois disso. Nunca conflitamos por isso. E aí o acordo ainda era assim, porque vocês podem dizer, mas é rígido, toda quarta-feira. E aí o acordo era quartas-feiras. E caso, por exemplo, é aniversário de um amigo quarta-feira. Se acontecesse algo, né, que ia roubar a quarta-feira, a gente mudava da quarta-feira para outro dia. Mas precisava, a gente não ia passar por cima desse acordo. Então, aconteceu poucas vezes, mas a gente não vai fingir que, não, né, que ele não existe. Porque as pessoas fazem acordo nas relações também. E passam por cima dos acordos. Aí vai quebrando esses acordos. Aí a confiança quebra junto. Confiança quebra junto. Mas foi por uma bobagem, era um acordo bobo, que a gente não, porque ali tá a questão do critério da confiança, né? Se quebrou aqui, né? Aquela coisa que até então era simples e depois será que numa situação... Aí começa a abrir brechas para a desconfiança no casal. Isso não já era, né? Então você viu aí no fato em si, naquele primeiro momento gelou, né? Ai meu Deus, e agora? Vai ter briga aí, porque a gente já se preocupa e não dá nem chance à comunicação dela se manifestar. Bom, eu vou falar aqui. E vai lá com a sua aquilo que você falou, verdade. Não adianta inventar, não, vou inventar uma história, porque senão ele vai se sentir assim. Aí a mentira, o valor da verdade também já foi quebrado. Uma série de coisas. Então, o que a gente vê nesse exemplo que você traz da sua vida é que sim, é possível. Não dá para você esconder. Uma hora o assunto tem que vir à tona. Que seja logo antes, no momento em que ele surgiu. Imagine se você inventasse uma história, se saísse daquela situação, depois ia ter um outro momento.
E essa conversa... E a bola de neve, a mentira é uma bola de neve, virar uma bola de neve, Patrícia? Ia virar uma bola de neve. Então não precisa se anular na relação, não evitar as conversas difíceis, elas são necessárias. Se colocar, trazer as suas necessidades, né? Suas frustrações, suas vulnerabilidades também. E equacionando isso. Vai ter hora que você talvez tenha que abrir mão? Vai, mas pode ser temporário, né? Eu queria marcar uma coisa, né, que a gente vê nesse exemplo, mas vale para, né, para o relacionamento todo momento. A gente precisa aprender também a estar com as emoções. Percebe? Porque isso, na hora que eu gelei, como você trouxe, aquela coisa de, e se ele ficar mal? Gente, ficar triste é parte da vida, né? Então, assim, é aprender a estar com a minha tristeza, a minha frustração e a do outro. Então, eu falei, como eu disse aqui pra vocês, ele ficou triste. Na hora ele ficou assim, né? Primeiro ele ficou culpado, falei, não, tá tudo bem. Depois ele tá triste. E eu, por que você tá triste? E foi essa pergunta que permitiu a gente descobrir a falta do encontro e construir algo que foi saudável. Então, se a gente não traz as emoções, não normaliza o sentir junto com o outro, fica difícil construir relações saudáveis. E muitas vezes a gente evita de conversar sobre tudo, porque a gente já fica, como você falou, com essa coisa de, não, o outro não vai gostar. E por que todo mundo tem que ficar feliz o tempo todo? Exatamente. Nós somos seres humanos. E que relação verdadeira é essa que tá tudo sempre feliz? A gente não tá dizendo que uma relação saudável, feliz, harmônica, sem briga, não existe. Existe. Tem essas experiências, mas ficar triste, ficar desapontado, se sentir preterido em relação, no caso, à sua amiga, vai acontecer. Exato, do dia a dia, né, Patrícia? Dia a dia. E eu já ouvi pessoas falarem assim, né, no caso, estava muito satisfeita com determinado comportamento do companheiro, no caso era uma mulher, e ela dizia, poxa, eu me sinto muito mal, porque eu sempre preparo assim, o café da manhã, uma mesa e tal, e ele não valoriza, pega as coisas dali, sai, vai ver o jornal fora da mesa, e eu quero sentar ali junto, eu preparo aquilo tudo, porque eu quero tomar aquele café, ou jantar com aquela pessoa, um momento a gente conversar. E eu falei, por que você não fala, né? Excelente. Por que você não fala? Você já falou isso pra ele, que isso te incomoda? Falou, não. Por que você não fala? Não, deixa quieto, sabe por quê? Para manter a paz, para ficar em paz, porque se eu for falar, aí vai dizer que eu estou reclamando, não sei o que, eu digo, gente... Mas ela está em paz? Ela estava em paz? Aí eu perguntei, que paz é essa de uma relação onde você está incomodada, tem acontecido sistematicamente uma situação, um comportamento do seu companheiro que te desagrada e que você não fala, dá ele a chance, pelo menos, sei lá, de conversar. E continuou assim, viu? Continuou sem falar, ele tendo o mesmo comportamento, sem saber que estava magoando, e ela só assumindo aquilo e para manter a paz da família. Então, paz a que preço? Exato, e é nesse, eu vou dizer que é um mito, né, que você fala de construção de paz, que eu vou, como você falou, se eu vou me magoando, a bola de neve vai crescendo, eu vou reforçando a ideia de que o outro é o vilão, percebe? Porque aí lá na frente ela vai dizer, ele não se importa com as coisas que eu faço, não dá valor. Não dá valor. Mas você falou, às vezes o outro não sabe o quanto aquilo ali é importante e significativo pra você. Então, porque, né? E eu adoro, eu digo, eu dou pra sinal de comunicação não violenta. Que embora eu falo, eu sou mulher, né? E tive esses aprendizados, mas eu sempre fui, Patrícia, sou até hoje uma pessoa muito desligada com essas coisas. Eu tranquilamente seria a pessoa que o outro ia fazer o café e eu não ia perceber que aquele café era super importante, um ato de amor. Porque eu sou essa pessoa, eu sou desligadíssima. Então eu preciso entender, nossa, isso aqui é importante pra você. Assim, como o meu companheiro me disse, tá um momento então, nosso. Fale, gente, verbalize. Né, tomar café junto. Né? Então, qualquer coisa, eu tenho que dizer, que esse negócio da bola de cristal nunca funcionou pra mim, gente. Eu não tenho também. É por isso que eu fui pra comunicação não violenta, quer dizer, não, esse negócio de esperava que você soubesse. Eu falei, mas como, gente? Não tenho bola de cristal, não fiz curso pra ser vidente. Então, eu preciso que as pessoas comuniquem. E eu falo assim, a minha bola de cristal quebrou, desculpa, tá na manutenção, por isso que eu não percebi. Se você tivesse falado, talvez ficaria mais fácil. E não é falar na guerra, na briga, não. A forma também é uma coisa que você trouxe, que às vezes essa comunicação difícil não é o que vai dizer que já tudo bem, já é difícil. O conteúdo, né, a mensagem já vai ser um elemento, mas é a forma como você vai trazer, E né? queria trazer mais um elemento. Prepara o terreno. Tem mais uma coisa antes da gente, tô vendo no horário, daqui a pouco a gente tá chegando no final, mas que também é fundamental, gente, tragam pro dia a dia da relação de vocês. A apreciação das ações do outro, porque a gente falou isso do café, tô desligado, crítica, tudo. Só fala mal. Isso também é comunicação não violenta.
né? Então, vou trazer, porque tenho muitas histórias desse mesmo relacionamento, porque foi o único que eu morei, né? Um tempo junto, então é diferente. A gente percebe, tem outras vivências. Esse companheiro, ele adorava cozinhar, né? Ele que a gente tinha acordos em casa, né? Separado do trabalho doméstico, e ele cozinhava porque ele adorava, eu nunca fui de cozinhar, nunca gostei muito, enfim. Mas e aí eu percebi, né, quando meus amigos vinham na minha casa, uma vez um amigo meu foi na minha casa, na época eu pintava o cabelo, já tem muitos anos isso que mais de 10 anos parei de pintar, na época eu pintava o cabelo, e ele era cabeleireiro, e ela em casa pintava meu cabelo, a gente conversava, e aí o meu companheiro, vou fazer um jantar, né, enquanto ele tava lá pintando o meu cabelo, ele cozinhando, pá, né? Quando acabou, aí ele botou a mesa, sabe aquelas mesas, assim, botou uma mesa, tudo decorado, e um jantar, gente, que meu amigo, eu nunca esqueci, ele falou assim, gente, isso aqui melhor do que qualquer restaurante que eu fui, o que é isso? Então, na hora, aí eu percebi, né, aquele foi um dia muito marcante, mas que o meu companheiro, ele não só gostava de cozinhar, mas era uma forma, ele cozinhava para meus amigos, ele fazia, assim, o melhor, de demonstrar amor por mim, né? Então, era a forma que ele tratava. Então, se eu percebo isso, é isso. Pra mim, eu não, né? Cozinhar pra mim, como eu falei, eu adoro comer, mas cozinhar não sei muito, faço ali alguma coisinha ou outra, tudo. Mas eu percebia que ali atrás daquele ato tinha o quê? Uma demonstração de amor. O que é que eu faço? Eu nomeio isso. Eu agradeço, dizer, nossa, minha mãe falava, eu nomeei desse jeito pra ele. Falei, você tá fazendo isso, né? Por amor a mim. E que delícia a pessoa ouvir, né? E agradeci, não sei o quê. Ele fazia mais ainda, né? Então, maravilhoso. Todo mundo se beneficiava, porque ele seguia fazendo isso que para mim era super enriquecedor. Reforço, porque, né? Eu conseguia reconhecer isso. É o que você, né? Eu lembrei porque você trouxe a questão aí da sua amiga que fazia o café, né? A mesa do café, tudo. Então, se eu percebo, eu preciso estar atento. Então, antes de comunica, que é importante. E para poder comunicar essas coisas, a gente precisa ter atenção ao companheiro e à companheira da gente. Você tá atento ao que o outro tem feito? Muitas vezes a gente não tá, né? Exatamente, só tá naquela coisa de reclamar, mas ele era atencioso, antes ele era assim, assado, hoje em dia não liga mais, certo, isso foi nutrido, né, foi valorizado ao longo do tempo. Exato. Então hoje eu tô reclamando por não ter, mas eu já tive, e o quanto que eu reforcei positivamente, não no sentido só do interesse, mas de ser verdadeiro, genuíno, olha que bacana que você fez isso, que legal. Então às vezes a relação vai minando por isso, pelo diálogo, que não é assertivo, né? Que não é amoroso, fica só na crítica, tu fala, mas isso era lá no início da relação, quando éramos namorados, noivos, mas aí com 30 anos de casado, também não precisa mais, gente. E não aceita essas coisas. Não, o que eu diria é, não, gente, isso não existe. Não existe, gente. A relação precisa fazer sentido o tempo todo, precisa ser nutrida, e é isso mesmo, Patrícia. Então, aquele comportamento que enriquece a minha vida, eu vou comunicar, eu vou apreciar, eu vou nomear o quanto aquilo é bom pra mim, o quanto aquilo me faz eu me sentir amado, cuidado, né, apreciado, escutado. Eu tenho que reforçar. É o que a gente chama do feedback apreciativo. Eu tenho que trazer isso para minhas relações íntimas, né? E comunicar também os incômodos, porque é verdade, se eu comunico só o incômodo, e parece que o que é bom é obrigação, é assim que a gente mina muito dos nossos relacionamentos íntimos, não só, né, os afetivos sexuais aí, mas também com família, com amigos, né, principalmente com pais, relação de pais e mãe, filhos. Pode ampliar essa conversa. Isso aqui é bem comum. Conversa, não só do casal, mas para todos os filhos, até também com os amigos e a relação, porque às vezes também tem isso, né? Eu não falo pro meu companheiro, mas falo tudo pro meu amigo, pra minha amiga, e no momento que eu tô ali falando para ela, parece que eu tô falando ali na relação, não necessariamente. E às vezes convoco, claro que tem, os conciliadores, inclusive, trabalha com isso, gente. Quem tá realmente com a dificuldade, às vezes a questão ficou tão distante que não tem nem mais, eu nem sei mais quando foi que a gente brigou, que a gente nem se fala tem tanto tempo. Aí precisa. Aí precisa de um profissional, provavelmente. Um profissional. E tem no mercado, tá aqui a Taina, que a gente super indica. Mas você mesmo, no dia a dia, tem que saber fazer isso, resgatar essa conversa. E eu queria dar uma última dica, Patrícia, prática, que você trouxe no exemplo. As pessoas às vezes acham que é difícil fazer comunicação, né? Uma comunicação não violenta. Eu digo, gente, não é difícil. Claro que você pode aprimorar, né? A gente tem o grupo de prática, último sábado do mês aqui em Salvador. Venham, participem. Se tiver interesse, escreve pra gente que a gente dá as informações. Mas comunicar-se, né, com o outro de maneira assertiva, cuidadosa, é dizer olha só, a sua verdade. Fala em primeira pessoa, fala do que importa para você. No exemplo que Patrícia deu, né, da sua amiga do café da manhã,
Vocês vão ver aqui, por isso que eu quero marcar e para vocês perceberem que não é difícil. Quando ela contou pra você, Patrícia, quando ela disse pra você, poxa, tô chateada, eu faço a mesa do café da manhã, é um momento importante pra mim, pra gente conversar e tudo, ele não percebe, não valoriza, vai ler o jornal, lá, eu fico triste. Isso é uma comunicação não violenta. Uhum. É aquilo que eu tô dizendo pra você, eu até falo nos cursos, falo assim, o que você quer dizer de verdade? O que você gostaria, melhor, o que você gostaria que o outro soubesse sobre você? Então, se ela, em vez de dizer pra você, chegar pro companheiro e falar desse jeito, provavelmente ele vai ouvir. Sim. Agora, qual que é o problema e por que ela tem medo de comunicar? Porque pra você ela tá dizendo isso. Poxa, é importante esse momento, é um momento que eu queria estar conversando com ele e tal. Aí ela vai pro companheiro e vai dizer, você não dá a menor importância pra mesa do café da manhã que eu faço. Olha a diferença. Diferença da forma, exatamente. Aqui eu tô falando de mim, com a amiga, e quando eu vou pro outro, eu tô falando do outro, do que ele tá fazendo errado. Então, exatamente. Essa é a principal mudança, a gente muda o foco, em vez de apontar o outro, fala pro outro o que você gostaria que tivesse ali, você já vai estar se comunicando melhor. Bem, acho que foi a dica final para poder fechar. Tem várias outras que a gente poderia falar. Acho que esse assunto a gente pode retomar, a comunicação nas relações, não só a relação afetiva, né, dos casais, enfim, seja como for constituído esse casal, mas sobretudo também em todas as relações entre filho e marido. Se vocês gostaram, deixa aí o comentário, tá? É sempre muito bom estar aqui com você, viu? Até a próxima. Igualmente, deixa aí o convite para as pessoas participarem do... Até a próxima. Bom, o convite é esse, né? Aqui, a gente tem bastante conteúdo nas redes, também no online, mas aqui em Salvador a gente tem um grupo presencial todo último sábado do mês, na Vila de Gaia, um espaço lá na Pituba, ali próximo da Vila Militar, para praticar essa comunicação que parece desafiante, mas não é. Isso aí. Então ficamos hoje por aqui. Beijo grande.